Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, por essa manhã que o Senhor criou para a tua glória e para o nosso benefício. Obrigado, Pai, pelo Deus fiel que o Senhor tem sido, nos sustentado. Ó Deus, o Senhor nos trouxe até aqui para que pudéssemos aprender a tua palavra. Nós somos gratos por isso, ó Deus. Nós iremos dar hoje, ó Pai, algumas verdades que corrompem o Evangelho. Na verdade, por isso elas não são nem verdades, elas são mentiras mascaradas como verdade. E compete a nós, Senhor, como teus filhos e filhas, baseados na tua palavra, rejeitarmos esses ensinos falsos. Então nos firme, Senhor, na tua palavra. Nós não temos, ó Deus, capacitação nem força própria a parte da ação do Espírito para nos fortalecermos na tua palavra. Precisamos da ação do Senhor. Então, ó Deus, nos estimule ao estudo e a nos firmarmos na tua palavra e rejeitarmos, Senhor, essas mentiras que serão apresentadas, e nos ensina a sermos compassivos com tantos homens, mulheres, jovens, crianças que estão presos, ó Deus, nessas mentiras. Então estão presos também no laço do diabo. Que possamos pregar para eles e eles possam se converter de acordo com a tua providência. Nós oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos começar a falar sobre lembrando, né, nós estamos falando sobre religiões e seitas, e nós estamos hoje iniciando sobre as testemunhas de Jeová. E eu gostaria de conversar com vocês. Quero que vocês logo de imediato possam entender o seguinte: não se trata, né, de isso que eu vou falar aqui hoje, não se trata de uma fé genuína. Então lembrem que quando eu estiver falando aqui sobre eles, eu estou apresentando o erro deles. Eu não estou aqui dizendo que eles estão certos. Pelo contrário, esse primeiro estudo é para mostrar tudo que eles têm de errado, ou tudo não, boa parte, os principais erros. Na semana que vem nós vamos tentar refutar esses erros à luz das Escrituras. Então, algumas coisas eu vou afirmar aqui hoje, e simplesmente já vou afirmar que é um erro. No entanto, não vou defender biblicamente a fé cristã hoje, somente na semana que vem. Tá certo? Aí nós vamos pegar cada tópico desse que nós apresentamos e vamos olhar à luz da Bíblia. Comecemos então. Vamos falar um pouquinho sobre o começo desse grupo. Como é que foi que começou esse grupo? Bem, esse grupo ele começa com um homem chamado Charles Russell, certo? Ele é o fundador dessa seita. No início ela não tinha esse nome Testemunhas de Jeová. Eles tinham um nome como Estudantes da Bíblia, e depois, quando eles se expandiram para outros países, eles chamaram de Estudantes Internacionais da Bíblia. Esse nome Testemunho de Jeová só foi colocado, se eu não me engano, em 1935 pelo segundo presidente deles, após a morte desse aqui. Esse aqui nasceu em 1852, tá? Foi o ano de nascimento dele. Se você for olhar, ele tem um fundo religioso bastante interessante. Seus pais eram crentes. Sua mãe morreu quando ele ainda era criança, por volta dos 9 anos de idade. E seu pai era um homem crente. Pasmem, o seu pai era um homem de uma igreja reformada. O seu pai era presbiteriano. Só que ele, alguns biógrafos dele dizem que quando ele tentou convencer um cético que não acreditava no inferno, não acreditava em Deus, ele começou a duvidar. Em vez de convencer o cético, ele começou a aceitar algumas ideias do cético com relação à punição eterna. Aí o que foi que aconteceu? Ele se aliou aos adventistas, porque os adventistas não creem no inferno como nós cremos. E aí ele achou essa doutrina interessante, porque não vai ter punição para essas, simplesmente, como nós vamos ver lá na frente, é uma das doutrinas dele, que quando você morre acaba, certo? Então ele se aliou um pouco com o adventismo, mas não passou muito tempo lá.
Veja só, ele já foi para uma outra seita, que é a Igreja Adventista, que nós vamos estudar após as Testemunhas de Jeová, vai ser o Adventismo. Ele foi para uma outra seita, e essa outra seita não aceitou ele. Ele não conseguiu passar muito tempo lá. Então o cara era problemático, né? Então eles tenham isso aí. Em 1872, ele lança o livro Os Fundamentos. E é interessante que ele lançou esse nome com o nome Torre de Vigia de Sião, e uma outra publicação com o nome Arauto da Presença de Cristo. Aí ele começou a divulgar as doutrinas falsas dele. E começou a ter bastante circulação, certo? E o que é que acontece? Muita gente começa a tentar conhecer agora essa doutrina nova que está surgindo, certo? Através dele, ele se torna um pregador para ir nos Estados Unidos, outros países, viajou à Europa, viajou até para Cuba, para países da América Central, para pregar essa doutrina herética deles. Então eles se empenharam bastante, né? Deixe-me até abrir um parênteses. Eles são bastante empenhados em propagar a mentira deles. Isso me envergonha, porque nós somos omissos em compartilhar a nossa verdade. A nossa não, a verdade de Deus. Não é nossa, é de Deus, né? Então nós somos omissos muitas vezes. Mas desde o fundador deles, eles estão, sabe, em todo canto propagando essa mentira deles. Também tem outra coisa interessante sobre ele, é que ele se casou em 1879. E tem um livro que eu li que diz que ele foi levado ao tribunal várias vezes pela sua própria esposa, que estava acusando de maus tratos que ela sofria da parte dele. E, né, isso culminou com um divórcio no início do século passado, 1913, se não falha a memória, ela se divorciou dele. Aí eu estava procurando na internet sobre a vida dele, aí tinha lá no Wikipedia. Geralmente quem faz essas páginas, a Wikipedia é uma enciclopédia virtual aberta, você pode editar, tá certo? O artigo está lá pronto, mas você pode editar. Mas geralmente esses personagens, quem cria a página é algum adepto da sua teoria. Então, quem é que criou a página de Charles Russell? Provavelmente foi algum adepto da teoria dele. Aí coloca a mulher como vítima, coloca ele como vítima, a mulher como sendo culpada. Ela queria crescer, ela queria ter o poder no meio da denominação. E ele escreveu uma carta para ela dizendo que orava, que ele manteve ela em outra casa, dando dinheiro a ela, tudo, sendo bonzinho. Ou seja, ele é o bonzinho da história. Só que os tribunais registram que ele, né, foi acusado de abusos, né, de maus tratos à sua esposa. Então é uma pessoa que tem passagem e essa não é a primeira passagem que ele tem lá na justiça. Ele foi levado lá por questões de problemas financeiros. Ele foi levado ao tribunal também porque ele fez uma tradução, né? E quando foi levado ao tribunal para provar que a tradução dele era falsa, ele disse lá que sabia grego, que tudo tal. Quando o juiz pressionou e colocou um texto para ele ler, ele confessou que ele não sabia grego, ou seja, mentiu, certo? Então, ele é uma pessoa que frequentou bastante a justiça e os tribunais, né? É interessante, toda seita tem que ter uma pessoa que se alega sendo alguém quase que profético, né? Por exemplo, aqui, lá no texto, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 24, verso 45. Esse texto aqui diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Ele entendia que isso aqui foi uma parábola que Jesus
falou, e ele acreditava que, na verdade, essa parábola era uma profecia que apontava para ele. E ele era o servo fiel e prudente. E ele é que deveria guiar agora o povo de Deus, né? Trazê-lo agora a sã doutrina. Com isso, ele está se colocando quase que com autoridade profética. Ele está se colocando no mesmo nível dos profetas. E toda seita precisa de alguém assim. Se você for olhar uma característica das seitas, por exemplo, o catolicismo, nós vimos nos 2 últimos, tem uma pessoa que tem voz profética. Quem é? O Papa. Quando ele escreve lá as encíclicas, na bula papal lá, ele está escrevendo, como nós vimos com o pastor Carlos, equiparado às escrituras. Isso é profecia. É vox dei. É voz de Deus. Então, perceba, para induzir ao erro, eles precisam de alguém com autoridade. Os Testemunhos de Jeová, a Sentinela, que é a revista deles, que surgiu fruto desse trabalho, é basicamente a intérprete das Escrituras. Nós vamos ver aqui várias profecias falsas que eles publicaram no passado, e muitos deles creram. Por quê? Porque eles reivindicam para si agora a interpretação das Escrituras. Se você for olhar o Adventismo, vai ter uma profetisa, uma mulher. Se você for olhar o Mormonismo, vai ter um profeta lá também, um cara que diz que nova revelação. Ou seja, sempre vai ter alguém querendo se equiparar com as Escrituras. O Islamismo também, né, tem o seu profeta. Nós temos, lógico, vocês não leem Calvino, vocês não leem os reformadores, vocês não leem Lutero, mas nós não dizemos que eles são inspirados, e pelo contrário, nós até discordamos de algumas opiniões deles. Graças a Deus por isso, eles não são perfeitos. Então, eles são homens, esses que nós lemos, que foram homens crentes, mas que nós dizendo, ele não é um profeta. Ele não é inspirado, né? Por exemplo, existem coisas que envolvem esses homens relatando erros que eles cometeram na vida deles. Então, essa é a diferença. Para eles não, esse cara aqui é o servo fiel e prudente. Mas esse cara é perfeito. Ele é um profeta. Ele é inspirado. O que ele diz é autoridade. E não está equiparado até as Escrituras. Tem logo no início, o Rousseau, ele uma vez disse assim, ele escreveu um livro orientando como estudar a Bíblia. Ele disse que, na verdade, era interessante que ninguém lesse a Bíblia a parte desse livro. Ou seja, para que você pudesse entender a Bíblia, você tinha que ler esse livro. Então, ele é que tem as regras para interpretar. Então, está errado isso, né? Bem, e foi muitas vezes acusado por escândalos financeiros na justiça. Mas vamos lá. Vamos ver aqui as principais heresias eu botei TJ para abreviar, Testemunhos de Jeová. Primeiro, a Trindade, eles têm um conceito errado. Segundo, a pessoa de Jesus, o Jesus que eles dizem seguir, eles se auto-intitulam seguidores de Jesus também, mas saibam que eles não seguem o mesmo Jesus que nós vamos apresentar os erros. Na semana que vem nós vamos mostrar biblicamente esses erros e dizer mais uma vez que o Jesus que eles seguem não é o nosso Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Eles têm uma doutrina errada sobre o Espírito Santo, uma doutrina errada sobre o sono da alma, ou seja, sobre a vida após a morte, né, que eles usam o mesmo termo do Adventismo, chamam sono, nós não vamos chamar disso. Sobre o inferno, eles têm um conceito errado sobre o inferno também, sobre a salvação e as profecias. Aqui eu coloquei profecias, mas eu estou me referindo às falsas profecias, né, que eles mesmos criaram. Então vamos olhar cada um desses tópicos agora de manhã, um por vez. Vamos começar com a Trindade de uma forma bem... se alguém tiver algum comentário sobre um desses tópicos, levanta a mão, faz a sua pergunta. Eu prefiro responder logo, para que no final a gente possa concluir com a oração. Trindade. Bem, as Testemunhas de Jeová, eles são um grupo que não acredita na Trindade, na doutrina da Trindade. Eles são antitrinitários, né?
Para eles, a doutrina da Trindade é uma invenção pagã que foi colocada por alguns pais da igreja. Eles dizem que Tertuliano é quem é a pessoa que criou isso, né? Esse nome, Trinitas, de onde a gente tira Trindade. E o concílio de Nicéia foi quem, por meio da influência de Constantino, colocou a Trindade dentro do cristianismo. Mas eles dizem que nenhum profeta, nenhum dos apóstolos e nenhum dos fiéis seguidores de Jesus jamais creu na doutrina da Trindade. Porque para eles chega a ser paganismo. Eles entendem que nós adoramos três pessoas, três deuses, na verdade, né? Nós adoramos três deuses. Então, essa doutrina eles não aceitam, certo? Eles afirmam que Deus deve ser único, e por ser único, ele não pode ter outras pessoas dentro dele. Por exemplo, alguém pode ler Deuteronômio 6, 4 a 5? Deuteronômio capítulo 6. Bem, o Senhor nosso Deus, ele é o quê? O único Senhor. Ou, literalmente, o Senhor nosso Deus é único. Não existe outro fora dele. Então, como é que eles traduzem Senhor aí por Jeová, né? Aí eles vão dizer, onde tiver Senhor na sua Bíblia toda em maiúsculo, eles vão traduzir como Jeová. Aí eles vão dizer, ouve Israel, Jeová, nosso Deus, é único. Aí também, se Jeová é único, como é que eu posso crer que existem outras pessoas iguais a ele? Então, eles não creem na doutrina da Trindade, né? Jesus Cristo, eles não creem na Trindade, né? Que há um único Deus que existe em três pessoas eternas e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não creem nisso. Mas eles creem em Jesus de uma forma errada, né? Como é que eles creem em Jesus? Para esse testemunho de Jeová, Jesus é um ser criado. Na verdade, ele foi a primeira criatura de Deus para eles, né? Eles afirmam que Jesus é de natureza semelhante à de Deus, mas não da mesma natureza. Como assim de natureza semelhante? Jesus é espiritual. Jesus agora, depois da sua criação, ele é imortal, né? Jesus, ele é um ser com poder. Então, ele é de uma natureza semelhante à de Deus, que eles chamam de Jeová. Onde você lê Deus aqui maiúsculo, com D maiúsculo, eles vão botar Jeová. Então, é parecido com Jeová, mas não é da mesma natureza de Jeová. Com isto, né, eles tentam provar essa doutrina com textos que dizem que Jesus é um Deus menor. Se você perguntar, Jesus é divino? Ele vai dizer, é. Então ele é igual a Jeová? Não. Eles vão afirmar essa contradição lógica, né, para a doutrina bíblica. E só abrindo um parênteses, na hora que ele diz assim, Jesus é divino, é um Deus inferior, e Jeová é o Deus superior, e Jesus não é igual a ele, o que é que eles estão fazendo? Eles estão se tornando o quê? Politeístas. Eu vi no Facebook uma postagem de um vídeo do ancião, né? É. Aí perguntando às criancinhas, né? E criou tudo. Aí a criancinha dizia, Jeová, qual foi a primeira criação de Jeová? Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia, né? Nós vamos ver por quê, né? Então eles estão ensinando as crianças deles a blasfemarem desde pequeno. Então eles vão usar alguns textos, por exemplo, textos que falam, né, de algumas limitações que Jesus teve. Marcos 13, 32, quem é que pode ler? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí eles vão olhar, tá vendo? Jesus tem coisas que Jesus não sabe. Jeová sabe todas as coisas. Na verdade, o texto está dizendo que Jeová sabe, Jesus não.
na interpretação deles. Eu vou explicar esse texto semana que vem. Essa interpretação está, na perspectiva das testemunhas, está errada, está equivocada. Não é essa a conclusão certa que o texto leva. Então, semana que vem eu vou explicar esse texto para vocês. João 14, 28. Quem que pode ler? Veja, o Pai é maior do que eu, Jesus está dizendo. Então, para eles, Jesus é inferior ao Pai. E a gente vai ver também que essa conclusão de diminuir a pessoa de Jesus com base nesse texto. Na verdade, me enviaram esse texto para que eu respondesse no nosso canal no YouTube, boa pergunta, e eu respondi, só que ainda não saiu. Então, a resposta. Mas eu já respondi. A pessoa que fez não está aqui. Foi Rafael, eu acho. Então eu respondi e vou responder novamente para todo mundo para reforçar isso aí. Colossenses 1,15, quem que pode ler? Qual a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? Jesus é o primogênito de toda a criação. Então ele é o primeiro a ser criado. Ele não é eterno, segundo eles. Essa também é uma interpretação errada desse texto e do que é ser primogênito. A gente vai olhar o que é isso. Tá? E João 1, que na Bíblia dele está traduzido diferente da Bíblia de vocês. Alguém pode ler João 1 na sua Bíblia? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na dele está assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. O verbo aí é Jesus. Certo? Nós vimos no verso, eu acho que é no verso 14, que João diz quem é esse verbo. O verbo é Jesus, né? Como é? No final do versículo minúsculo. É um Deus. O artigo indefinido está mostrando que ele é um entre outros, mas ele não é o Deus. Por isso que na nossa Bíblia, ele era Deus. Estamos colocando o verbo ser, certo? Acrescentando a Jesus a sua natureza divina, igual a do Pai. Só que aí eles colocam dizendo que é um Deus. Porque eles vão dizer que, e de fato, né, na língua grega, eu não queria entrar nessa explicação, mas é bom explicar para vocês. Na língua grega não existe artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos em português? Uns. No grego não existe isso, como também não existe artigo indefinido no hebraico. O que é que a gente faz? Só existem artigos definidos. Os, as. Né? O Deus, a deusa, os deuses, as deusas. Um exemplo. Né? Só existem artigos definidos. Como é que a gente coloca o artigo indefinido? Geralmente, quando não há um artigo definido, nós pressupomos que pode-se colocar um indefinido. Então, aqui em João 1 não tem o artigo definido nele, no final do versículo. Então, a gente tem que colocar o indefinido. Só que existe outra regra na língua grega, que alguns substantivos eles não precisam ser definidos, né, ou que coloque o artigo para que você tenha. Existem várias ocorrências onde o nome Deus, referindo-se ao Pai, não tem um artigo definido. E eles não traduziram um Deus quando se refere ao Pai. Eles se traduzem como Deus, com um D maiúsculo. Então eles mesmos não são fiéis à regra deles, que eles criaram. E eles até citam autores de gramáticas gregas de forma errada. E depois o autor da gramática entra com um processo para dizer, não foi isso que eu disse. Lê os parágrafos anteriores, eles isolam, é interessante, e isso aconteceu mesmo. Eles isolam a parte do parágrafo para dizer o que o cara não disse. E aí o cara faz, não, lê as linhas anteriores e as outras você vai entender. Então, eles distorcem mesmo. Depois, vamos ver agora, passado Jesus Cristo, o Espírito Santo. Bem, na crença das Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é apenas uma força, né?
com isso, ela é impessoal, ela não é uma pessoa. Por exemplo, dá um murro na parede, não faça isso agora, vai doer na sua mão, mas se você der um murro na parede, você aplicou uma força, mas isso é impessoal. Força não tem vontade, força não tem desejos, força não tem sentimentos, a força não pensa, é uma ação, né? É uma expressão da sua ação. Então, para os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo é a força ativa de Deus, né? É Deus agindo com poder. Esse agir de Deus com poder é que é a pessoa do Espírito Santo para eles, que na verdade não é a pessoa. Para eles, você não pode chamar o Espírito Santo de pessoa. Não é. Não existe pessoa. Por que eles fazem? Eles negaram a Trindade. Se eles negam a Trindade, eles têm que negar, consequentemente, também depois o Espírito Santo. Por exemplo, alguém pode ler Joel 2:28? Porque eles dizem que é uma força. Aí diz assim: essa profecia fala do derramamento do Espírito Santo. Aí eles perguntam: como é que uma pessoa pode ser derramada? Tente derramar uma pessoa aí. Pegue o seu colega do lado e tente derramar ele. Não vai espremer até sair sangue não, viu? Mas como é que você derrama uma pessoa? Esse argumento deles é bem falacioso e bem fácil de ser respondido. Não vou responder porque senão vocês não vão vir domingo que vem, né, para ouvir as respostas. Mas é um argumento herético, uma interpretação errada. Alguém pode ler Joel 2:28? Aí ele pergunta assim: peraí, Deus vai se derramar? Como é que Deus se derrama? Não, isso é a força dele que vai agir sobre essas pessoas. Não é a pessoa, porque uma pessoa não se derrama. Então, é um argumento. Esse aqui é um dos mais fáceis da gente responder. Semana que vem você vem ouvir a resposta. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Ficaram cheios do Espírito Santo. Como é que fica cheio? Você pode ser cheio de outra pessoa? Como? Né? Então, eles vão dizer que o Espírito Santo não é a pessoa, é uma força. Sono da alma. Essa daqui é uma doutrina que alguns pensam que você, sendo crente, você pode acreditar nela. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não creio que o sono da alma seja uma doutrina que nós podemos negociar. A alma não dorme após a morte, e eles creem que isso acontece. Os testemunhos de Jeová, eles dizem que quando você morre, acabou, não tem mais nada depois disso. Não existe uma vida após a morte. Deus criou a nós com a mesma constituição que criou também os animais, e depois que os animais morrem, a alminha dele não vão para um céuzinho nem para um inferninho. Também a alma dos crentes, depois que morreu, acabou, não tem mais nada, certo? E eles usam alguns textos. Abra sua Bíblia, Salmo 115, verso 17. Podem ler, pode ler. Como é que tem consciência depois da alma se os mortos não louvam o Senhor? Eles vão usar esse argumento. Nesse próprio salmo a gente vai ver que o salmista está falando de outra. A comparação que ele está fazendo é outra. A gente vai explicar isso semana que vem. Oi? Eles dizem então que quando morre não tem mais nada, morreu. É. E no novo céu e nova terra Deus espera? Não é depois de morrer, não. Não, é um estágio futuro que vai acontecer, né? Onde tudo isso aqui vai ser restaurado. O paraíso vai ser colocado aqui. Vai haver uma ressurreição para aquelas pessoas, segundo eles, né, que são seguidores dessa doutrina desde o início da era, desde o início da criação do mundo, porque eles creem que essa aqui é a doutrina que estava na cabeça de Adão, por exemplo, e daí para frente. Ou seja, essa é a doutrina que todo crente deveria ter. Então eles ressuscitam e entram nesse paraíso.
Os que não ressuscitam, não tem ressurreição para eles. Por isso que eles são chamados de aniquilacionistas. Ou seja, a alma é aniquilada na morte. Então não precisa de ressurgir nem lançar no inferno, que é a próxima doutrina que nós vamos ver. Que essa é uma doutrina, em consequência, então, vem a outra que é o inferno. Eclesiastes 3, 19 a 20. Olha só, não tem diferença entre um homem e um animal. Quando morre, vão todos para o mesmo lugar e acabou. Então, essa é a interpretação deles, que é errada, né? 1 Timóteo 6,16, quem pode ler? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. A única que tem o quê? Imortalidade. Quem é esse? É Deus. Ele é a única imortalidade. Ninguém tem. Para eles a imortalidade é um atributo somente Deus. Então ninguém mais pode ter esse atributo, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão semana que vem. A outra doutrina errada, né, a outra compreensão errada doutrinária deles é sobre o inferno. Não é que o inferno, a doutrina bíblica do inferno seja errada, mas o que eles estão falando sobre a doutrina do inferno é errado. É isso que eu estou dizendo, tá? Vamos lá. Para as testemunhas de Jeová, né, o inferno é a própria sepultura. Ora, se o homem quando morre acaba, não tem um lugar de punição para eles. Não tem punição eterna. E lembrem-se, uma das doutrinas, como eu falei no início, que o fundador deles mais temia, era justamente essa doutrina da punição eterna. Então ele tinha que ter algum tipo de escape para acalmar a sua alma inquieta. É interessante. Todo ímpio, quando pensa na eternidade e leva a sério a Bíblia, ele vai ter angústia do inferno. E ele vai querer criar alguma saída. As boas obras. Ele vai querer criar alguma saída. Uma crença universal na divindade. Ele vai querer criar alguma saída. Ele vai negar o inferno. Aqui é uma saída que ele criou. É só negar. Se eu nego, então não tem sofrimento eterno. Então, essa é uma doutrina errada deles, né? Eles usam uma expressão, diz assim, que até os bons, né? Para eles, até os bons vão para o inferno. Os bons vão para o inferno, eles dizem. Por que eles dizem isso? Porque na cabeça dele, inferno é sepultura. Então, para a sepultura vai bom, vai ruim, vai todo mundo. Para tentar dizer que o inferno não é um local de tormento e de juízo, mas o inferno é simplesmente um lugar onde você está com o seu corpo sem vida. Então, para lá vai bom, vai ruim. E eles usam alguns textos. Vamos ver, Salmo 146, verso 4. E outra pessoa, por favor, abra em Salmos 16:10, Jonas 2:2. Vou pedir para que 3 pessoas possam abrir e aí a gente faz as leituras rápidas. Vamos lá? Perecem os pensamentos quando eles morrem. Bom, lá na sepultura dele não vai ter consciência, não tem inferno. O inferno para eles é morrer, né? Outra pessoa, Salmos 16:10. Isso aqui é interessante. Veja, quem está dizendo isso é Davi. Davi está dizendo assim: não deixarás a minha alma no inferno. Quer dizer que Davi, o rei, que é um tipo de Cristo, o homem segundo o coração de Deus, está dizendo: não deixarás a minha alma no inferno. Quer dizer que ele iria para lá, mas ele queria que de alguma forma ele iria sair de lá. Ou seja, está vendo? Inferno é a sepultura, morrer. A gente vai responder esse texto semana que vem. Jonas 2:2.
Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No beijo do abismo, gritei e tu ouviste a voz. Bem, aparece uma palavra em hebraico que é Sheol, que é traduzida como inferno nesse texto. E aí ele diz assim, então algumas bíblias dizem, do inferno, né, ele clamou e Deus ouviu. Aí tá vendo? O que é que está acontecendo em Jonas 2? Jonas está prestes a morrer. Então o inferno é morrer para eles, né? Mas essa é uma doutrina errada, tá? O inferno não é isso, a gente vai ver. Próximo tópico, salvação. Eles têm um conceito de salvação que é um conceito que toda seita tem que ter. Vocês vão perceber isso nas seitas, né? É uma salvação ou exclusivista para aquele grupo só, ou outro erro é incluir todo mundo. O evangelho não prega nenhuma coisa nem outra. Ele, na verdade, o evangelho ele apresenta outro conceito de salvação. Então, para eles, ser salvo é fazer parte da sociedade deles. Ser salvo para eles é ser um testemunho de Jeová. E é interessante que dessa forma, fora dos testemunhos de Jeová, não existe salvação. Se você perguntar, eu sou crente, eu sou salvo, mas você não, você precisa se converter aos testemunhos de Jeová. Se ele for perguntar ao mormon, você precisa se converter ao testemunho de Jeová. Aí eles perguntam, mas vocês não fazem isso também? Né? Bem, nós fazemos isso com aqueles que negam a fé cristã. Mas perceba, nós dizemos que os assembleanos são os nossos irmãos. Os batistas são os nossos irmãos. Os presbiterianos são os nossos irmãos. Os metodistas são os nossos irmãos. Os congregacionais são os nossos irmãos. Os nazarenos são os nossos irmãos. Nós não chegamos para os presbiterianos e dizemos, vocês precisam se converter, senão vocês vão para o inferno. Vocês têm que fazer parte da igreja comunitária das Acácias. Acerta. Né? Mesmo que seja certa, a gente não vai dizer isso para eles, né? Então, a gente precisa entender que essa ação exclusivista para um grupinho só, que é esse o problema aqui, né? É uma atitude de uma seita. Eles dizem que, na verdade, o céu é apenas para os 144 mil. Veja que religião sem esperança. Quem disse isso foi o segundo presidente deles, Franklin Rutherford, se eu não me engano. Aí ele disse o seguinte, que em 1935, aquele número 144 mil havia fechado, que eram todos os santos, desde a criação do mundo até aquela data. Eles é que entrariam no céu. Aí eu pergunto, quer dizer que o pessoal de 1935 para cá, inclusive os testemunhos de Jeová, não tem esperança do céu. Se os 144 mil já estão fechados, qual a esperança? Isso foi um dos presentes dele. Mas de vez em quando eles são igual aos católicos, sabe? Aí de vez em quando vem outra e diz outra coisa. Aí refaz o cálculo, aí depois muda a teoria, muda a doutrina. Eles fazem muito isso, sabe? Aí é muito complicado. Bem, vamos ver agora o último tópico, que é sobre as profecias, né? As Testemunhas de Jeová talvez é o grupo herético que mais se fundamenta em falsas profecias e o que mais propaga, talvez, induz. Tá bom? Existem alguns grupos heréticos que eles tentam ser mais bíblicos, entre aspas, mas são heréticos mesmo assim, não são bíblicos. Então, tem uns que até enganam. Tem uns que ficam, não, rapaz, eles são crentes, só falta isso. Isso é que é heresia, né, deles. E isso aí é o que está corrompendo a fé. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos ver algumas falsas profecias deles. Primeiro, o próprio fundador profetizou que a vinda e a batalha do Armagedon são eventos que vão acontecer, registrados lá em Apocalipse 20. A batalha do Armagedon, a batalha final, e a vinda de Cristo iriam acontecer em 1914, ou seja, 102 anos atrás. E que a grande tribulação viria, né, uma tribulação como nunca houve antes.
Nós estamos 102 anos depois, isso nunca aconteceu. Aí eles disseram, não, na verdade foi uma vinda invisível espiritual de Jesus. Está reinando e está usando a torre de vigia e a sentinela para propagar os seus ensinamentos. Quando erraram, é interessante que ele professou para 1914, aí não aconteceu nada, porque ele morreu em 1916, né? Ele morreu 2 anos depois. Aí em 1914 não aconteceu nada, foi o que ele fez? Eita, rapaz, eu fiz os cálculos, é 1915. Não aconteceu nada. O sucessor dele, que é Rutherford, também profetizou a vinda de Jesus e não aconteceu, né? Vamos lá. A outra profecia falsa, né? O Rutherford, que foi o sucessor do fundador, afirmou no seu livro: milhares que agora vivem jamais morrerão. Foi um livro que ele escreveu em 1925. Ele disse que nesse livro, que em 1925 seria o início do milênio na Terra. Então eles são milenaristas, eles acreditam no milênio literal aqui na Terra. Nesse milênio não vai ter morte precoce, vai ter uma prosperidade, não vai haver injustiça. Eu pergunto a você, vá na África, veja quantas pessoas morrem de AIDS, quantas crianças morrem de AIDS. É o continente com maior infecção do vírus HIV. Lá no Brasil, aqui mesmo, em algumas regiões, mortalidade infantil. Que milênio é esse? Né? Outra doutrina. O Rutherford, num livro Filhos, é o nome do livro que ele escreveu, ele disse que a batalha do Armagedon era para 1941. Veja que o Rousseau, que é o fundador, disse que era 1914. Ele já refez. O próprio Rousseau botou 1915. Aí Rutherford disse que o milênio começaria em 1925. Aí depois o próprio Rutherford chegou depois, não, na verdade a batalha do Armagedon em 1941. E ele ainda disse mais, que os jovens não deveriam se casar até 1941. Deixassem para se casar depois da batalha do Armagedon. Nós estamos em 1941? Não, estamos em 2016. Onde é que aconteceu essa batalha do Armagedon? Veja que isso aqui é ensinamento deles, tá? Por fim, apesar de todas essas mentiras, vamos ver algumas estatísticas assustadoras que nos deixam. Primeiro, os testemunhos de Jeová no Brasil, eles chegaram aqui, se não me falha a memória, em 1920. Chegaram aqui em 1920. Foram oito marinheiros brasileiros que estavam lá em Nova York e que viram uma das reuniões deles e gostaram e voltaram. E começaram com 8 em 1920. Estamos em 2016. Quantos anos depois? 90 e... Quantos eles são? Isso aqui é o IBGE de 2010. Eu não acreditei nesse dado. Eu fui procurar a planilha do IBGE. Baixei, está aqui no meu computador. E o número é esse: 1.393.208 testemunhos de Jeová. Estão distribuídos em 11.802 congregações. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. É como se eles tivessem dois salões, que eles chamam de salão do reino, né? 2 salões em cada cidade. Lógico que existem cidades que eles não têm salão, mas isso mostra um crescimento muito grande. Existem igrejas centenárias no Brasil, igrejas evangélicas, que ainda não têm 11.000 congregações. Por exemplo, o presbiterianismo, que foi a segunda igreja protestante reformada a chegar no Brasil,
em 1858, foi o que o presbiterianismo começou no Brasil, está beirando 1 milhão de membros. Está com 900 e pouco, quase 1 milhão de membros no Brasil. Os luteranos têm 1 milhão de membros. Os congregacionais, que foram os primeiros, não tem 500 mil. A primeira igreja protestante de linha reformada que chegou no Brasil foram os congregacionais. 2 anos antes dos presbiterianos. Não tem 500 mil. Essa seita tem mais de 1 milhão. Lógico que se você for somar os pentecostais, a Assembleia de Deus tem mais de 12 milhões. Se você for somar os pentecostais, os presbiterianos, as igrejas independentes, o Brasil está beirando 30 milhões de evangélicos, pelo censo de 2010. E já nos coloca talvez como o 5º maior país evangélico no mundo. Mas nós, no meio dessa estatística de 30 milhões, temos 1 milhão de testemunhos de Jeová. Isso aqui faz de nós, nos deve fazer ter um campo evangelístico. E olha que eles são os mais difíceis de serem evangelizados. Sabe por quê? Porque fazem uma lavagem cerebral neles. Outra coisa, em 2015, deixa eu correr aqui um pouquinho, eles realizaram 28.249 batismos no Brasil. 28 mil novos membros. E olha que quem não é batizado, eles não contam como membros. Quem não é batizado é estudante da Bíblia. Só é uma testemunha de Jeová quem é batizado. Fora dessa estatística de 28 mil batizados, tem milhares que estão estudando, que é a próxima estatística. Olha quantos estudos eles fizeram no Brasil ano passado. Quantos estudos eles fizeram no Brasil recentemente? 863.612 estudos. 863 mil pessoas foram abordadas com ensino herético e demoníaco no nosso país. Quase 1 milhão de pessoas. Isso quer dizer que praticamente a cada 2 testemunhos de Jeová, um deles está fazendo estudo com o outro. Com uma pessoa que não é testemunho de Jeová. E eles fazem, viu? Eles vão de domingo em domingo. Aliás, todo dia tem testemunho de Jeová na rua. E ele passa na mesma casa. Olha, é uma coisa que virou até comédia na internet, né? Tem até paródias com músicas para ridicularizar da atitude insistente dele de dizerem: olha, todo domingo passam na rua da minha casa. Todo domingo. Eu às vezes saio para vir para cá, eles estão entrando na rua. E eu pergunto, e eles sabem, né, que muita gente já recebeu aquela visita, mas eles ficam lá até a pessoa receber uma visita e aceitar o estudo e ele começar a ensinar as doutrinas heréticas dele. O Brasil é o 3º país com o maior número de testemunhos de Jeová no mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos e do México. Estima-se que no mundo eles não são 10 milhões ainda. No mundo inteiro eles não são 10 milhões. No Brasil eles são 1.300.000. Quer dizer que 13%, mais de 13% dos testemunhos de Jeová do mundo estão aqui no Brasil. Eu fiquei assustado nessa pesquisa ao ver que Portugal, que é um dos países mais céticos e com menor expressão de evangélicos na Europa, um dos menores índices de evangélicos na Europa é em Portugal, tem milhares de testemunhos de Jeová. Milhares, mais de 500 mil. É muito testemunho de Jeová num país que tem 10 milhões de habitantes. Quando encontrar uma igreja evangélica séria em Portugal é difícil. Meus irmãos, isso deve nos fazer
Queria terminar com uma oração, se não tiver perguntas. Vamos orar pela obra missionária da igreja. Isso deve nos chamar a ser um povo missionário. Aqueles que estão enlaçados com as doutrinas do inferno estão pregando as suas mentiras. O que é que a igreja está fazendo? Eles com certeza já passaram nessa rua aqui de trás. Será que a rua de trás sabe que nós somos uma igreja aqui? Com certeza já passaram nessas ruas aqui, ó. Tem um monte de rua aqui entrando aqui atrás. Eu quero fazer um desafio. Vamos fazer um censo. Você sabe onde fica a igreja comunitária das Acácias? Qual é a igreja mais próxima da sua rua? Não se identifique, só pergunte isso. Creio que nem ninguém aqui, ou poucos, vão saber que aqui tem uma comunidade de fé que prega o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós devemos orar para que Deus desperte a sua igreja. E para Deus despertar a igreja, não é a igreja do vizinho não, somos nós. Não estou falando para Deus despertar o presbiteriano, o batista, também. Mas primeiramente nós, aqui no nosso bairro. A segunda coisa, vamos orar. Milhões de pessoas estão presos numa das seitas mais difíceis de sair. E na nossa cidade nós sabemos que eles são bem ativos. Oremos para que nós possamos alcançar. Tem um livro aqui no seminário que é Refutando os Testemunhos de Jeová, versículo por versículo. Foi escrito por um ex-testemunho de Jeová que se converteu ao evangelho. Então assim, oremos. É possível.